consagração? Como se consagrar a Deus? Quando lemos a Bíblia, entendemos que a palavra consagração, ou o verbo consagrar, nos dá a ideia de tornar algo sagrado. No hebraico do Antigo Testamento, tem os termos que traduzidos são representados por palavras que dão o sentido de dedicar, separar, nos fazendo entender que alguma coisa ou alguém foi separado para um trabalho sagrado. Ainda falando de consagração no Antigo Testamento, o tempo todo lemos Deus separando pessoas, como foram separados os descendentes de Arão para o ofício do sacerdócio. Outro exemplo que nós lemos é Samuel, foi consagrado pela mãe. Nós vemos Deus separando locais, como na história da sarça, em que ele adverte Moisés, porque o mesmo estava em terra santa, ou seja, em terra separada. Lemos também de consagração de objetos, dias festivos e tantos outros. Em Números capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 12, fala do processo de descontaminação para quem se tornou impuro de alguma forma. Esse processo, ele incluía quem fez o voto de Nazireu, como o caso de Sansão. A pessoa, depois dessa cerimônia, ela estava sendo consagrada a Deus. Então aí, nós também vemos a aplicação do termo consagração com um outro sentido. No Novo Testamento, a ideia da palavra consagração está muito ligado à santificação, renovação ou aperfeiçoamento. Também temos casos no Novo Testamento de pessoas sendo consagradas a um determinado serviço na igreja, como no caso da escolha dos diáconos, registrado em Atos capítulo 6. E também foi levantado anciãos ou presbíteros, registrado em Atos capítulo 14, versículo 23. E nesses casos aí, ao invés de ungí-los com óleo, como acontecia no Antigo Testamento, com reis, levitas e sacerdotes, no Novo Testamento, o que marcava essa consagração era a imposição de mãos. Por isso que Paulo orienta a Timóteo a não impor as mãos precipitadamente a ninguém para algum cargo no ministério. Como estamos vivendo a era da graça do Novo Testamento, a consagração em nossa vida, ela começa especificamente quando nos entregamos a Jesus. Temos que viver um processo de santificação contínua, pois fomos resgatados para vivermos para Ele. Por isso, devemos viver uma vida que agrade a Ele. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é muito profundo. Não é viver religiosamente. E quando eu digo viver religiosamente, eu quero dizer que não é viver de forma mecânica, mas viver procurando agradar ao Senhor Deus, sendo obediente a Ele e refletindo a imagem de Cristo através da nossa santificação. Eu espero ter ajudado, e esse foi o nosso Teologando de hoje.